isso aí, pessoal. Muitos alunos vêm perguntar para o professor Tudão, eu quero saber o seguinte, qual que é a diferença entre o armazém geral e o depósito fechado? Faz um estudo um pouquinho aí do depósito fechado, professor, porque eu não entendo muito bem a diferença entre eles. Eu sei que remeter para armazém geral é não incidência de imposto, eu sei que remeter para depósito fechado também é não incidência. Qual que é a diferença dos dois? Bom, o nome deles diz tudo, mas a gente precisa entender isso uma vez só que a gente entender, a gente não esquece mais. O nome depósito fechado significa que o depósito só pode guardar bens de quem é dono do próprio depósito, da estrutura do depósito. Então, o depositante, aquele que é dono da mercadoria, também é dono do depósito. Por isso o depósito é fechado. Só serve para guardar os bens do depositante. Então, diferente do outro nome. O outro nome é armazém geral. Armazém geral, o nome já diz. Armazena tudo. Armazena de quem contrata ele, por isso ele é um prestador de serviços. O depósito fechado não é um prestador de serviços tributado pelo ISS. Por quê? Porque é o próprio dono que também é dono do depósito. Então o depósito está fazendo, é uma relação de empregatícia, não é uma relação, por exemplo, de prestação de serviço tributada pelo ISS. A prestação de serviço tributada pelo ISS necessita a contratação de um terceiro. Prestador e tomador são pessoas distintas. Quando prestador e tomador são pessoas iguais, são a mesma pessoa, não incide ISS. Então, o armazém geral é prestador de serviço, tributado pelo ISS. O serviço de guarda de bens de terceiros é fato tirador do ISS, de acordo com a Lei Complementar 116/2003. O depósito fechado não está dentro da lista de serviços, porque ele deposita bens do próprio dono dele. Vai na telinha para a gente ver. Então, não tem prestação de serviço tributada aqui pelo nosso ISS. Guardemos essa informação, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, então, ó. O depósito fechado da empresa A, o depósito fechado de A, ele guarda os bens do depositante A. Então, o depositante remete a mercadoria para o depósito fechado de A. E nós dizemos que se essa operação for dentro do mesmo estado, não há o que se falar de ICMS, porque não incide ICMS na maioria dos estados brasileiros. Salvo lá Santa Catarina, que o pessoal coloca uma suspensão aqui. Aqui é uma hipótese de não incidência muito comum nos estados, né? E o retorno do depósito fechado para o depositante também não incide o ICMS. Por quê, professor? Porque não é um encaminhamento de mercadoria para o consumo, não é uma operação. Não se trata de uma operação para fins de ICMS, você mandar para o depósito. Porque não está encaminhando para o consumo de forma voluntária, simplesmente está mandando para o depósito. Depósito é uma extensão do estabelecimento do depositante, principalmente nesse caso, porque o nome dele é depósito fechado, né? O que acontece se o depósito fechado mandar para um terceiro? Aí já é uma outra situação. Mandou para um terceiro, opa, aí encaminhou para consumo. Acontece muito parecido com o que acontece com o armazém geral. Vou colocar até uma outra corzinha aqui para você poder entender como é que funciona, ó. Se mandar para um terceiro, é como se, né, o depósito fechado fizesse uma devolução simbólica da mercadoria para que A fizesse uma nota fiscal de venda com ICMS destacado, né? Sendo que, a princípio, haveria uma nota fiscal de simples remessa para remeter a mercadoria do depósito fechado até o terceiro. Então, na verdade, haveria ICMS, mas sim saindo do depositante para o terceiro, que a princípio está recebendo aquela mercadoria. Professor, como é que funciona a situação, por exemplo, da empresa A e do depósito fechado de A estarem no mesmo estado ou no Distrito Federal? Se estão no mesmo estado, não incide o ICMS, né? Os estados não cobram ICMS quando essa operação muitas vezes está dentro do próprio estado. Mas estão em estados distintos, então a empresa A, por exemplo, está em Minas Gerais e o depósito fechado de A está em São Paulo, aí a gente diz que essa operação aqui já é amparada por incidência do ICMS.
É como se a gente falasse o seguinte, que o tratamento para o depósito fechado só não vai ter a incidência se for dentro do Estado. Olha aqui para mim, com isso encerramos essa dica, fiquem com Deus e um forte abraço!